Isso parece pergunta de parábolas, não é? Eu me lembro quando eu estava no seminário e estudei sobre parábolas, eu lembro que era dito isso nos livros de hermenêutica. Nem tudo que está escrito na parábola é relevante. Então, se você tem a parábola do bom samaritano, tem até, eu não vou nem falar do teólogo antigo porque é maldade, mas muitos fizeram isso na antiguidade e algumas pessoas fazem isso hoje. Por exemplo, eu pego a parábola do bom samaritano e começo a falar assim, a mula significava isso, a estalagem significava aquilo, o dinheiro dado significava aquilo outro. Por que isso não está adequado ou correto? Porque a gente só pode dizer o que alguma coisa é na Escritura se a Escritura disser para nós o que é. É mais ou menos como dizer o que significava o incenso no Antigo Testamento. Eu só aprendi depois que eu li o Apocalipse dizendo que o incenso eram orações dos santos que subiam a Deus. Então, se não tivesse essa associação de uma coisa com a outra, eu jamais poderia fazer. Eu tenho que esperar que a Escritura faça e eu só faço afirmações do que ela faz. Então, numa história, se Jesus interpretou, por exemplo, a parábola dizendo, olha assim, olha, a parábola do semeador é assim, tem solo que é assim, tem solo que é assado, tem solo que é cozido. Ele disse, a gente fica sabendo. Se ele não tivesse dito, não poderíamos dizer. Essa é a regra básica. Então, tanto na narrativa quanto nas parábolas, o princípio é o mesmo. Há várias coisas ditas ali, mas eu tenho que me esforçar para dizer assim, o que é? Do que é que ele está falando afinal? Qual é o ponto principal? Onde é que ele quer chegar com essa história? Não é isso que a gente pensa? Quando alguém começa a contar uma história para você, você fala assim, onde é que esse cara quer chegar com essa história? Ou às vezes você conclui rápido, ele quer dinheiro. Ou então, ele quer meu livro emprestado. Ou ele quer trabalhar no lugar onde eu trabalho. Enfim, você ouve a história, você tenta discernir do que ele está falando. Esse é o nosso esforço quando você está lidando com qualquer discurso na Escritura. Tentar discernir o que aquela parábola está dizendo. Ou aquela narrativa. Você tem narrativas imensas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu não tenho nenhuma de cabeça agora. Mas assim, um livro clássico. Você pode ir para o Antigo Testamento, pegar vários lugares em Gênesis, porque você tem várias narrativas. Se eu pegar o capítulo 15, peguei aleatoriamente, de verdade, porque eu me lembro depois desses acontecimentos, isso eu me lembrava do capítulo 15, que é uma marca característica de marcação temporal. Sempre que você vir uma marcação temporal, você tem um começo de uma perícope. Então, quando você tem o começo de uma perícope, você tem o começo de uma história. É uma história associada à história anterior? Bom, antes tinha acontecido algumas coisas, não é? Tinha acontecido lá, já tinha acabado de acontecer aquela cena de Melquisedeque, abençoando Abrão, depois daquela guerra com os reis, etc. Aí entra, depois desses acontecimentos, percebe a marcação temporal? Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, opa, cena nova. Não tem nada a ver com aquela luta dos reis, não tem nada a ver com aquele outro, é com o mesmo Abraão, o personagem, no caso com Abrão ainda, né? Mas agora Deus então vai aqui, vem a palavra, aí Deus aparece, fala, eu sou teu escudo, teu galardão, aí Senhor, Abrão responde, Senhor meu Deus, continuo sem filhos, como é que vai ser isso e tal? O meu servo vai ser o herdeiro dele. Aí Deus responde, não, você vai ser gerado de você mesmo. E aí aí chega lá para fora, olha para o céu, olha as estrelas, e conta se você conseguir, eu sou o Senhor, eu te tirei, eu vou fazer isso e aquilo. E aí, Abraão faz uma das perguntas mais importantes que tem, que é, Senhor Deus, o Senhor está falando desse negócio da terra, como é que eu vou saber que eu vou possuí-la? Então você percebe que nessa narrativa, você tem vários elementos. Mas esses elementos apoiam aquilo que Deus está falando. Ele está reafirmando a descendência que virá dele e reafirmando a posse da terra. Tanto que a pergunta de Abraão é, como é que eu vou saber que eu vou possuí-la? E uma das respostas mais maravilhosas que Deus dá é,
Deus não responde verbalmente. Deus manda ele fazer um sacrifício. E ele passa no meio do sacrifício. E aqui, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem no Antigo Testamento. Por quê? Porque a resposta de Deus para a nossa maior inquietude é a oferta de um sacrifício. Então, a maior resposta que Deus dá é o sacrifício do seu filho. Então, para mim, esse é o grande foco. Capítulo 15 é uma narrativa que tem 1000 coisas. Que Deus é escudo, fortaleza, tudo isso é importante. Mas ele está reafirmando que um descendente virá dele e que ele será possuidor da terra. Aliás, promessa feita em Gênesis 12. Então, o restante é acessório, é importante, tem a questão de ser secundário em termos de apoio, mas eu tenho que saber que esse aqui é o cerne. Então, sim, tem várias coisas ditas, mas eu tenho que saber que tem aquela mais importante, que é o que ele está focando, o que ele está martelando ali, tá bom? É isso.